vamos falar um pouco sobre criatividade. Primeiro, quero parabenizar vocês por esse evento maravilhoso que está acontecendo. Vocês jovens BRC são sensacionais. Eu sei que eu sou um pouco suspeita de falar, né? Mas muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. Estou falando da cidade de Cruzeta, no interior do Rio Grande do Norte. E falando sobre criatividade, sobre o Pulse, sobre o Impulse, eu achei interessante, e eu sei que muitas pessoas vão estar falando sobre isso, sobre a questão da criatividade, e uma das definições de criatividade é você construir algo do zero e tal. Eu quero falar sobre algo contrário, certo? A criatividade. Olha só, lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, diz assim: a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus movia sobre a superfície das águas. Então, o meu desejo e a minha oração é que essa palavra desperte você a se movimentar. Amém? Em nome de Jesus. Quando o Espírito de Deus fala sobre esse movimento, e a gente vê em toda a Bíblia uma questão de um movimento, a igreja, ela é movimento. Nós, como seres humanos, precisamos nos movimentar para estarmos 100% funcionando bem. E é interessante porque sempre que se fala a respeito de criatividade, se fala a respeito disso, né? Sobre criar algo do zero e tudo mais. Mas a criatividade, uma das definições que eu gosto muito é que ela é a oportunidade que você tem diante de uma dificuldade de solucionar um problema. Eu gosto muito disso porque acredito que nós, como cristãos, nós fomos feitos para isso. Nós, como seres humanos, e nós que somos cristãos, carregamos a identidade de Cristo dentro de nós, nós precisamos atentar para isso. Nós sim vamos solucionar problemas, precisamos aprender a fazer isso. E aqui quando começa o livro de Gênesis, que fala que o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. E como eu falei que eu ia pegar uma linha contrária, não diferente, mas pegar um ponto que acredito que a gente não fala muito quando a gente fala sobre criatividade, que é a questão da preguiça. Aquela vontade que você tem de ficar fazer nada, nada e nada. Imagina uma vida de nada, fazendo nada, para nada. É triste isso, mas a gente passa por situações, né, ou por fases que a gente tá assim, não está a fim de produzir nada. E se você fizer um teste, ou se você parar para analisar, você vai ver que nos momentos que você fica sem fazer nada, por muito tempo, você se sente mal, você se sente incomodado. De uma certa maneira, se você tem uma consciência tranquila, assim, uma consciência que te sonda, você consegue fazer um autoexame, você vai perceber que você se sente um pouco inútil quando você se entrega a não fazer nada durante um tempo. Lá em Provérbios capítulo 13, no versículo 4, Provérbios 13, versículo 4, diz assim: o preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. Os que trabalham com dedicação prosperam. O preguiçoso muito quer e nada alcança. É muito comum a gente ficar sonhando com coisas que a gente quer para a nossa vida, né? Jovens gostam de sonhar. Eu não sou tão jovem, mas eu ainda sonho. Tenho muitos sonhos. Mas uma coisa interessante para você realizar sonhos é você se movimentar. A única horário que você precisa ter sonhos e estar deitado é quando você está dormindo. O único horário que você precisa ter sonhos e estar deitado é quando você dorme, querido. Somente. Porque a realização do sonho, ela requer esforço, requer trabalho. E eu quero despertar você como jovem que está me ouvindo, ou você talvez não tão jovem que está me ouvindo, e observe o ambiente ao seu redor, né? O seu quarto. Talvez o seu ambiente de dominação seja a sua cama.
Observa ele, como está? Está organizado? Ai, tia Lu, mas pra que eu vou arrumar a cama se eu vou dormir de noite? Conflito que todo mundo passa, né? Parece uma coisa muito idiota, mas funcionou muito bem pra mim, sabe? E quando eu aprendi esse conceito, eu não era tão jovem, que eu tenho praticado assim diariamente faz cerca de 4 anos. Isso me despertou porque levantava e na correria deixava a cama lá, ia fazer outras coisas. Sempre que eu voltava para o quarto estava um pouco pior do que eu tinha deixado, porque por estar bagunçado se acumulava toda a bagunça lá dentro do quarto. E os nossos ambientes de trabalho, a nossa vida, ela é assim, se você não põe em ordem, tudo que é entulho, tudo que é bagunça, vão acumular na tua vida, entendeu? A pessoa, não, fulano não se importa, coloca isso, coloca aquilo. E quando você vê, você está sufocado com a quantidade de coisas que não te pertencem. Então, uma lição que eu quero deixar para você, faz um desafio de arrumar a sua cama durante toda essa semana, começando, não sei o dia que essa ministração vai, mas começando segunda-feira, tá? Próxima segunda-feira, todo mundo com a cama arrumada. Eu já tenho esse hábito de fazer isso, que bom. Então procura ver dentro do seu quarto aquele cantinho que você nunca arruma, que está lá entulhado. Eita, meu Deus. Organiza isso. Então a criatividade, ela se dá, por mais que comece como a gente viu em Gênesis, num ambiente de caos, mas tudo vai entrando em ordem. Tudo vai entrando em ordem. Então começa a ordenar as pequenas coisas ao seu redor. Aprenda a se dedicar a servir. E quando a gente fala sobre servir, na Bíblia é a linguagem do reino. É a linguagem que Jesus nos ensinou. E quando Jesus nos ensinou a servir, ele lavou os pés de quem o trairia mais tarde. Então o serviço, gente, nada tem a ver com, eu gosto de uma pessoa, eu vou servi-la. Não, servir tem a ver com você identificar áreas na sua vida que você precisa colocar em submissão à palavra de Deus e fazer. Cultive o servir, cultive honrar as pessoas que influenciaram e influenciam a sua vida, né? Faça algo por elas, aprenda a fazer isso, a desenvolver isso. Isso vai te deixar um pouco menos egoísta, um pouco menos centrado em você. E o que isso tem a ver sobre criatividade, tia Lu? Tem a ver sobre movimento, gente. Movimento. Águas paradas, elas apodrecem. E nós somos fonte de água, né? Águas paradas, elas vão apodrecer. Então, nós precisamos, sim, estar nesse constante movimento. Um outro texto que eu destaquei aqui para nós lermos, também está aqui em Provérbios capítulo 15, no versículo 19, diz assim: o caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. Gente, eu vou ler novamente. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. Então a gente procurar algumas coisas, e preguiça, tá? Você vai lidar com ela todo dia, todo momento. Aquela vontade de não fazer nada. Eu gosto muito da questão do ócio criativo. Separar algo no meio de um processo criativo, como eu sou artesã, às vezes cansa fazer uma peça, ou eu estou muito cansada por outras coisas, fazendo outras atividades, eu dou uma parada naquilo que eu estou fazendo e vou fazer uma outra coisa. Eu me esqueço daquilo por um momento e vou fazer outra coisa, mas eu tenho a consciência que eu preciso voltar e terminar aquilo. Eu sei que para jovem é meio estranho falar isso, e dependendo da sua idade, você depende ainda dos seus pais. Mas começa a desenvolver autorresponsabilidade. Começa a ver aquilo que você precisa ser responsável pela sua vida. Luciene, mas meu pai que paga minhas contas, tudo mais, né? Se você se compromete com algo para fazer, faça até o final. Ok? Mesmo que te custe muito. Caminhe a segunda milha. Se comprometeu com algo, conclui o que precisa ser feito.
O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos. Você já parou, né? Quando a gente vai para o sítio, vai para as colônias, anda e tem aqueles espinhozinhos que gruda na calça, que gruda no sapato. Se você tiver de sapato aberto, vai furar seu pé. Mas é muito ruim você caminhar por um caminho cheio de espinho. É bom você andar por um caminho reto, como a Bíblia diz que o caminho dos justos vai brilhando, né? Edita isso aí, Cícera. Que o caminho do justo ele vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então, você está andando com Cristo, o que vai acontecer? Caminho reto e luz para iluminar o seu caminho. Quer dizer que vai ser fácil? Não, porque todo dia você precisa vencer a si mesmo. Questão da preguiça. É uma coisa que a gente lida com ela constantemente. E eu e você precisamos analisar se aquilo que eu não estou querendo fazer é porque não faz parte do que eu pretendo fazer na vida, né? Porque nós precisamos aprender a dizer não, porque se a gente disser sim para tudo e para todos, a gente vai estar sobrecarregado, lembra que eu falei? Vai estar cheio de coisas que foram os outros que entulharam para nós. E então os nossos projetos, os projetos que Deus coloca no nosso coração, a gente não consegue desenvolver porque a gente está resolvendo o projeto dos outros. Então isso a gente no caminho precisa pedir orientação a Deus de como aprender a dizer não. Mas é muito bom você ter a palavra como aliada, porque ela vai te direcionando, ela vai te ensinando, ela vai te moldando, para que nós possamos ser, sim, filhos de Deus, andar como filhos de Deus aqui na terra. E a dinâmica de Jesus era um cara muito dinâmico. Eu acho muito interessante que ele estava sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa. Ele descansava, claro. Tinha os tempos dele se isolar e orar, ok. Mas ele estava sempre em movimento. E você precisa se conhecer para saber o tempo que você precisa estar em movimento e o tempo que você precisa ter uma pausa. Mas a pausa nem sempre não precisa ser todo dia, toda hora. Né? Eu brinco com as meninas aqui, eu não gosto de assistir série porque eu não gosto de assistir série porque eu não sei assistir um episódio por dia. Eu gosto de assistir tudo de uma vez só e pronto, acaba a vida da pessoa. Mas de vez em quando eu tiro um tempo para fazer isso, principalmente nas folgas, e assisto algo dentro da linha que eu gosto de assistir, para descansar, para fazer uma coisa diferente da rotina. Mas preste atenção, o que você tem no seu coração que você gostaria de desenvolver, o que você vê que já é um talento para você, né? Nós como pais, nós temos que ir ensinando e aprumando os nossos filhos dentro daquilo que é a área de talento deles. Tomara que não pare nenhum carro hoje aqui, senão o barulho fica feio. Mas o que é seu, né? As pessoas, não sei o que eu quero ser na vida, tal. O que você faz bem hoje? Aperfeiçoa o que você faz, mas não para aí. Vai com o tempo desenvolvendo outros talentos, vai desenvolvendo outras características. Isso vai te acrescentando bagagem durante a vida. Mas para fechar aqui, observe o ambiente que você está, onde é que tem caos e começa a agir em cima disso. Examina o que é preguiça e o que é desculpa da sua vida. Você tem uma consciência, então, tá sempre dando desculpa que não pode, né? É porque você não quer passar por essa fase. Se você não rompe esse ciclo, o ciclo vai sempre se repetir na sua vida, certo? Então, observa o que é preguiça, né? E dá uma mudada, para de dar desculpa para você mesmo. Para de dar desculpa para você mesmo. E aprenda a dizer não. Aprenda a dizer não. Lu, parece contraditório. Se você aprender a dizer não,
você vai entender que nem sempre você vai agradar as pessoas. Mas dizendo não, você vai criar dentro de você algo que vai te... Sabe aquela história? Eu quero agradar a Deus e servir as pessoas. É bem isso mesmo. Agrade a Deus e sirva as pessoas. Você não vai conseguir agradar as pessoas aqui. Você não vai conseguir agradar todo mundo. Se você gastar sua energia fazendo isso, uma hora você para. Então procura, procura fazer pequenas coisas para ativar a tua criatividade, né? Organiza teu ambiente, organiza a tua cama, aprende a servir os mais próximos, se compromete até o final com aquilo que você vai fazer e você vai desenvolver uma vida de responsabilidade. Quero fechar com esse texto aqui. O caminho do preguiçoso é bloqueado por espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada aberta. Você tem estradas abertas para você. Você tem estradas abertas para você. E lembra do que Jesus falou quando ele estava para subir aos céus. Ele não disse assim, fique sentado, espere o tempo propício, pare. Ele disse assim, ide. Falou sobre movimento. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu sei que dependendo do contexto que a gente está, a gente pensa que não pode fazer isso. Mas sim, nós podemos fazer. Então, você vai observar, depois que terminar esse período de arrumar a cama, que vai ser algo natural para você arrumar a cama. Então, você vai poder ajudar outras pessoas, quando elas estiverem com a mente cansada, dizer assim, sua cama está arrumada? Porque começa arrumando primeiro, de dentro para fora, pequenas coisas. E você vai ver como é fácil mudar o mundo. Porque você vai começar mudando a você mesmo, tá? Então, essa é uma dica da tia Lu. E para mim, permita compartilhar um pouco de testemunho. Como eu sou artesã, mas sei lá, é muito estranho quando eu digo assim, há mais de 20 anos, porque daí eu digo, cara, estou velha. Bem que eu devo estar velha mesmo, porque a Arely tinha 3 meses quando eu comecei a cuidar dela, vi Cícero de fralda, Catarina. Tá, então tudo bem, esquece isso que eu tô velha. Mas, como eu sou artesã há muito tempo, tenho bastante experiência, o artesanato ele sempre é para mim um alívio, né? Eu consigo criar peças e é interessante como a primeira peça que eu fiz na vida estava cheia de erros. Os processos eram diferentes do que eu vejo hoje. Já vejo uma peça mais alinhada, uma peça melhor. As cores que eu uso têm mais a ver com a minha personalidade, com aquilo que eu acredito. E eu vou me descobrindo no meio da arte. E artesanato para mim é uma forma de expressar o reino de Deus. Parece doideira, né? Mas assim, eu posso me conectar com pessoas através do artesanato. Eu posso falar do amor de Deus através do artesanato. Eu posso falar para as pessoas como o artesanato, em momentos de crises emocionais que eu passei, como ele me ajudou a manter a concentração naquilo, a manter, poxa, eu sou responsável por isso, eu não posso abandonar o barco, porque eu sou responsável por isso aqui, né? Me trouxe disciplina. Então, não quer dizer que eu não fico adiando as coisas, procrastinando, mas que eu sei que precisa ser feito e eu me comprometo a fazer e vou procurar dar o meu melhor. Sei que a maioria de vocês são bem jovens, mas se você começar agora, nossa, você vai ter um futuro de sucesso. Então não se preocupe em querer mudar fora, querer mudar o sistema político, querer mudar o sistema isso, aquilo. Começa mudando você.
bom? Um prazer enorme poder estar com vocês hoje. Meu nome é Jorge, sou missionário em Jocum, Porto Alegre. Me envolvo com missões há 4 anos, estou em missão integral há 2 anos e já estive aí em Pelotas há 1 ano atrás, participando do prático da minha TED. Foi um tempo que foi divisor de águas, foi um tempo que foi marcante. Do meu prático, eu posso dizer que foi a experiência em que eu mais fui enriquecido no aspecto de experiências com Deus nesse momento, e eu tenho boas lembranças desse tempo aí com vocês. Estive na igreja e tenho uma boa relação com pessoas aí, e é isso. Sobre o assunto de hoje, evangelismo criativo, eu fiquei bem empolgado com a ideia de pensar em evangelismo de forma criativa, e principalmente nesse tempo em que nós estamos vivendo um novo modelo de sociedade, de relacionamento por conta da pandemia, e nós precisamos nos adaptar para continuar cumprindo o ID, pregando o Evangelho, e o Senhor continua operando maravilhas, continua realizando coisas, e nós precisamos crer na criatividade de Deus para esse tempo dentro da área de evangelismo, como também dentro de outras áreas. E eu tenho pensado em evangelismo no aspecto de criatividade, em 2 vertentes um pouco diferentes, mas que caminham juntas também. E quando a gente pensa em criatividade dentro da área evangelística, a gente vai pensar muito na área de circenses, na área de palhaçaria, na área de entretenimento, na área de teatro, e normalmente está relacionado a artes. E isso requer normalmente do evangelista, das pessoas que estão reproduzindo, uma desenvoltura, uma afinidade para atuar dessa forma. E tem sim essa parte evangelística relacionada a artes, mas também existe uma outra parte criativa dentro do evangelismo que precisa ser explorado, que está relacionada à nossa área de serviço. E de maneira nenhuma isso ignora a passagem bíblica, que eu creio que é um embasamento para a gente pensar sobre criatividade, que é Gênesis 1, 26 e 27, quando Deus cria o homem como sua imagem e semelhança, e ali ele imprime no homem características autênticas dele mesmo. E esse homem ele passa então a ser capaz de reproduzir as verdades de um Deus criador, e a gente vê isso também em 1 Coríntios 2,16, quando Paulo fala ali que nós temos a mente de Cristo. E é muito incrível então a gente pensar que em nós existe uma semente que o próprio Deus lançou, e nós podemos fluir então com uma mente criativa, uma mente capaz em Deus. Sobre esse primeiro momento eu vou trazer o Jean. O Jean é um parceiro nosso de caminhada dentro de missão, trabalha aqui conosco em Jocum, Porto Alegre. Ele vai trazer algumas apresentações relacionadas a um evangelismo criativo voltado para artes, e logo após que o Jean fazer algumas apresentações, eu volto e dou continuidade no assunto. Tá legal? Olá, jovens da IBRC, meu nome é Jean, trabalho como Ministério Casalar, moro há mais de 7 anos na base de Jocum, Porto Alegre, em Gravataí. Estou aqui para apresentar um pouco de arte e entendimento na parte do evangelismo. Nós temos aqui o coração quadrado, que seria isso. Você vai, chega até a pessoa que você está falando, você começa a conversar com ele. Existem momentos que o seu coração se prende, você começa a falar com ele. E como que você vai tirar isso aqui daqui? Você começa introduzindo para ele como ele pode conhecer o plano da salvação, como Jesus é bom, e vai falando. E nesse tempo, você vai mostrando para ele que ele pode sim conhecer Jesus, e vai ensinando para ele como ele vai se desprender. Vai trabalhando, vai mostrando, até você soltar o coração. E o coração fica solto, e você apresenta Jesus como o único rei do coração. E temos também o outro trabalho evangelístico, que seria para aprofundar aqueles que têm mais problema com o álcool, ou que se afundam em drogas, que se afundam em outros tipos de coisas que não levam a conhecer Jesus. Você vai falando
e vai explicando que existem certos pontos que a gente vai indo, vai se afundando e conhece mais coisas e vai se afundando, vai conhecendo mulheres, vai conhecendo tipos de drogas, bebidas, e quando você menos vê, você está de ponta cabeça, e você tenta sair, não consegue, e você seria como se fosse essa garrafa explicando para ele, e ele vai e fica preso, não tem como ele sair, mas existe uma única pessoa que pode sacudir todo ele e libertar ele de toda essa prisão. Esse seria mais um truque da garrafa. E temos também o da corda, onde você pode apresentar o plano da salvação para ele, que Jesus veio, morreu por ele na cruz e vai libertar ele de todos os nós que tem na vida. E você começa a explicar: Jesus veio, morreu por nós na cruz, nos libertou e foi a pouco conhecendo e libertando. Quando ele menos percebeu, ele tirou todos os nós da nossa vida e nosso caminho ficou limpo. E temos também a parte de você criar o seu evangelismo. Você pode criar o seu evangelismo fazendo pulseiras para trabalhar com pessoas, com hippies, faz todos os tipos de pulseira, todos os tipos de trabalho artístico que também serve como evangelismo. Ah, mas como que eu vou evangelizar através de uma pulseira? Você simplesmente vende uma pulseira e fala que a pena maior que tem na vida é Jesus, é a parte mais leve que tem. Ela está amarrada no couro, que é o couro da vida, o couro que leva à salvação. E ele pode levar sendo presenteado por você por uma simples pulseira, que tem uma âncora, que você pode dizer que a âncora de todos é o Jesus, que tem a fé, que você pode dizer que quanto mais tiver fé, mais cresce Jesus. Ou você pode levar ele a conhecer as nações, através de vários tipos de pulseiras, que são feitas com bandeiras de nações. Esses são um dos trabalhos que você pode apresentar. Ou você pode apresentar também o plano da salvação, que é onde que tem todas as cores da salvação. Você pode apresentar o ouro, que muitas pessoas se perdem através do ouro, elas acabam caindo na morte, que é a cor verde, que é a cor preta. E tem também a cor de sangue, que você pode falar onde Jesus morreu por ele na cruz, livrou todos os pecados. Aí veio a purificação, que é o branco, e ele foi purificado para ir ser levado a um tempo de campos verdejantes, que é a cor verde. Então preste bem atenção: cor amarela, preta, vermelho, branca e verde. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que tudo isso seja gratificante para a vida de vocês. Legal, galera. O Jean nos abençoou aí com apresentações e aplicações, e é muito legal poder ver pessoas como o Jean, que tem um certo carisma para se desenvolver dentro de uma área onde ele vai proclamar o Evangelho, e isso vai despertar e vai comunicar outros a respeito daquilo que é proposta através da vida do Jean, certo? Então, quando nós vamos pensar em evangelismo criativo, em uma outra vertente, numa outra face, a gente pode pensar que dentro da nossa área de atuação, dentro da área em que nós temos vocação, inclinação para atuar, nós temos então a capacidade de fluir em termos de ideias. Nossas ideias se afloram normalmente dentro da nossa área de conhecimento, aonde nós provavelmente trabalhamos, aonde nós provavelmente investimos o nosso tempo em termos de conhecimento, de atuação, e nessa área nós temos propriedade, provavelmente, para pensar e para exercer. Então, dentro disso, eu queria trazer uma abordagem sobre a pregação do Evangelho sendo criativa de forma integral, onde cada indivíduo dentro da sua vocação, ele vai se permitir com o seu serviço proclamar as verdades de Deus. E a gente vai pensar nisso de forma abrangente como sociedade. E quando a gente vai pensar em servir, nós vamos pensar que cada um de nós, membros de uma igreja, temos uma profissão, temos uma especialização, e quando a gente vai pensar nisso, nós vamos unir forças, baseado mesmo em unidade, para servir com criatividade, proclamando esse evangelho, certo? E entendendo que esse evangelho, ele é proclamado através do plano da salvação, através de testemunhos. E quando a gente vai pensar nisso, nós vamos pensar sobre Jesus como tendo uma proclamação do evangelho simplista. E as histórias de Jesus,
elas são as bases de onde nós vamos tirar as ideias para fluir com criatividade. Então Jesus ele usou a linguagem para trazer expressão evangelística com criatividade. Quando ele foi falar para pescadores, ele falou de pescadores de homens. Quando ele foi falar para homens do campo, para a multidão, ele falou sobre árvores e frutos. Quando ele foi falar sobre ansiedade, Jesus falou sobre as aves dos céus, que não plantam, não colhem, todavia o Senhor as sustenta. Então Jesus teve uma abordagem evangelística bem baseada em simplicidade, nada além do que isso. Então nós podemos pensar então que o evangelismo ele é possível para todos, dentro da sua área de atuação, aonde nós vamos fluir nada mais, nada menos do que proclamando as mesmas palavras que o próprio Jesus nos trouxe. Essa é a ferramenta mais poderosa que nós temos, fluir na dependência do Espírito Santo. É isso que Jesus, quando envia os discípulos, estimula esses discípulos a crer, que o Espírito de Deus iria trazer palavras aos lábios desses discípulos em dados momentos. Então a chave para o evangelismo criativo é, antes de tudo, saber que o Senhor, Ele é o Senhor da obra. Ele é aquele que vai operar através de nós. E nós somos aqueles que somos imagem e semelhança do Deus Criador. E dentro de nós temos sim uma mente de Cristo, a mente do próprio Deus, que nos traz condição de fluir em ações criativas que vão comunicar, que vão alcançar vidas. E o próprio Espírito Santo que continua operando, convencendo do juízo, do pecado, da justiça. Então, é dessa maneira que eu consigo pensar. Hoje, trabalhando aqui em Jocum Porto Alegre, dentro de uma escola como professor, estou cursando Educação Física e nesse momento eu tenho pensado em evangelismo criativo dentro da minha área de atuação como professor de Educação Física. E assim, quando eu vou preparar aulas, quando eu vou participar de alguma ação evangelística externa, eu penso em uma atuação dentro da minha área, que está voltada para o esporte. Então já fui atleta de futebol e hoje quando eu vou pensar em trabalhar com um grupo, normalmente vai ser um grupo de adolescentes, normalmente vão ser crianças. E dentro desses grupos eu consigo pensar em possibilidades que vão atingir esses grupos e eu tenho também maior confiança de atuação e estratégias que é o Espírito Santo de Deus que vai me trazendo. Não é pelas boas ideias ou conhecimento em si do campo, mas isso está ligado também à vocação. E sendo assim, isso é um exemplo simples, aonde dentro da minha área de atuação eu tento levar o Evangelho de maneira que eu consigo servir e proclamar as verdades de Deus. Legal? Eu espero que isso tenha alguma valia para vocês e eu estou disposto também para estar aprendendo. A gente pode estar conversando em outro momento. Tá bem? Agradeço o convite e a confiança. Deus abençoe vocês. Até mais.